Oi, pessoal, alunos e alunas do oitavo A e B. Como prometi para vocês que iria gravar um vídeo, não é isso? Explicando a atividade 6 e essa explicação é exatamente aquele gabarito explicativo que eu falei que ia apresentar para vocês. Bem, esse explicativo por quê? Porque eu vou trazer assim o conteúdo, né, para que vocês possam tirar as dúvidas. Aí você vai dizer, professora, como é que vai tirar as dúvidas? Se eu estou aqui, a senhora está aí. Eu digo, é muito fácil, meu querido. Porque o que eu explicar aqui, eu acredito que vão estar incluídas, né, algumas dúvidas que vocês porventura tiveram, né, na respostas aí, quando estavam resolvendo a atividade. E também essa atividade, ela é, vamos dizer, o início para que você possa compreender a atividade 7. Bem, nessa atividade eu coloquei o que para vocês? Eu coloquei um gênero poema. Gênero poema, mas aqui tem música. O gênero é poema, mas é música também. Por quê? Porque a música ou a canção, a estrutura da música e da canção é a mesma do poema. O que diferencia é que sempre na música tem melodia e ritmo, mas a estrutura é a mesma. E que estrutura é essa, professora? A estrutura que eu falo é a organização, né, desse texto aqui na folha, ou seja, ele é organizado por meio de versos e estrofes. Quando vocês são muito acostumados a ler contos, né? A ler o livro de vocês, o livro didático, etc., vocês observam que aquela organização ali da linguagem é organizada por meio de parágrafos. A gente chama prosa quando se organiza por meio de parágrafos. Então, quando você lê um conto, você está lendo um texto em prosa, porque ele é organizado por meio de parágrafos. O poema é organizado por meio de versos e estrofes. O que são versos? Verso é cada linha dessa, né? Então, aqui, por exemplo, vamos contar algumas, tá? Então, aqui eu tenho um verso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim vai. Eu acredito que aqui nesse poema, porque ele vai longo, de certa forma, então ele vai ter uns 25 versos. E a estrofe? A estrofe é o agrupamento desses versos. Então, aqui eu tenho uma estrofe com 3 versos. Aqui eu tenho outra estrofe com 3 versos, mas aqui eu tenho uma estrofe com 2 versos, e assim vai. Por exemplo, aqui a última estrofe aqui é apenas um verso, certo? Então, isso é a estrutura. Aí você está dizendo, por que a senhora escolheu esse poema? Por que não escolheu um conto? Por que não escolheu outro tipo de gênero? Eu digo, eu escolhi o poema porque o assunto estudado, que vamos estudar, é linguagem denotativa e linguagem conotativa, certo? Então, essa linguagem conotativa, ela aparece com mais frequência no gênero poema, tá bom? Então, por isso que eu escolhi esse poema, para que vocês tivessem, assim, uma certa familiaridade com essa linguagem, tá bom? Aí, agora, antes de começarmos, um momentinho, veja, Maria.
Bem, antes de começar, desculpa aí, viu? Porque não sei se minha filha vai cortar isso aí, que ela é quem vai fazer a edição. Tinha que ir atrás dessa folhinha que eu esqueci. Bem, antes de analisarmos aqui esse poema, eu falei o seguinte, nós vamos estudar o quê? Uma linguagem. O que é a linguagem denotativa? Não é isso? E linguagem o quê? Conotativa. Bem, o que será uma palavra no sentido denotativo? Por exemplo, se eu tiver aqui essa palavrinha flor. Flor. Flor, eu posso dizer que essa palavra aqui, o que será essa palavra aqui? No sentido real, no sentido literal e ainda no sentido estado de dicionário. Adoro essa palavra, estado de dicionário. Bem, quando eu digo que essa palavra está, eu quero dizer ela no sentido real, no sentido literal, ou estado de dicionário é o quê? Preste atenção, flor aqui, ela está sozinha, né, nessa folha em branco. Ela não existe outras palavras formando frase ou outra, né, ou frase, uma oração, nada com ela. Ela está sozinha, então significa que ela está em estado de dicionário. A única coisa que eu posso dizer sobre essa palavra aqui é o significado. Eu posso ir lá no dicionário e olhar o significado dessa palavra, que é igual para todas as pessoas, que é um significado que a gente diz um significado real da palavra. É o sentido denotativo, é o estado do dicionário. Se eu for lá, claro que lá tem várias informações. No dicionário é maravilhoso a gente consultar o dicionário, porque você tem todas as informações. Ele vai dizer a classe gramatical, ele vai dizer o gênero, né? Vai colocar exemplos, né? Em várias situações que essa palavra pode adquirir, etc. Aí acontece o seguinte, eu posso dizer que flor é o quê? Flor é uma planta, né? Lá tem muita coisa, cientificamente, vai falar sobre a questão da ciência, né? O nome científico, né? E tal. Mas vamos dizer, a flor é o quê? Flor é uma planta que você cultiva no jardim, não é isso? Bem, tudo bem. Então, todo mundo sabe que flor é um tipo de planta. Agora, se eu digo assim, a aluna é uma flor. O que aconteceu aqui? Essa flor, essa palavrinha aqui, ela não mais está em estado de dicionário. Ela já está o quê? Junto com outras palavras, né? Ela pode estar com sentido real, junto com outras palavras ou não. No caso aqui, eu tenho a aluna é uma flor. Então, eu tenho aqui uma comparação, estou comparando a flor, a aluna à flor. Ou seja, é como se eu dissesse como, a aluna é como, é tal qual, não é isso? Uma flor. É como se eu colocasse, escrevesse isso aqui. Eu tenho aqui uma comparação, que eu digo comparação implícita. Implícita significa escondida, né? Ela não está à mostra, não está se mostrando o quê? Não está se mostrando esses termos que compara a aluna à flor. Então, isso aqui é uma comparação implícita. E aí, essa linguagem eu digo que está no sentido conotativo. Por quê? Porque aqui o autor do texto trabalhou a palavra e modificou o seu sentido.
Ela deixou de ser planta para ter outros sentidos. Que sentido eu posso atribuir? Eu posso atribuir, por exemplo, que a aluna é atenciosa. Eu estou querendo dizer isso, que ela é dedicada, que ela é, por exemplo, educada. Então, são vários, né? Várias palavras que eu posso atribuir a essa palavra flor e comparar a aluna. Porque socialmente nós conhecemos, né, que flor vamos dizer, é positivo. Você recebe flores, é algo positivo. Você, né? Por quê? Porque as flores têm esse significado na nossa sociedade como algo positivo. Então, eu posso comparar através de umas relações que eu faço a aluna. Eu sei que minha aluna é atenciosa, é dedicada, é educada, tem várias atitudes positivas e eu a chamo de flor, né? Isso é uma linguagem conotativa. A linguagem conotativa é quando o autor do texto, né, ele trabalha a palavra, atribuindo novos sentidos. Então, há uma necessidade, assim, de um trabalho de criativo, de pensar bem, não é tão fácil, certo? Mas aí a gente vai observando essas linguagens conotativas. Por exemplo, na linguagem conotativa, para eu criar uma linguagem conotativa, né, o autor criar uma linguagem conotativa, ele precisa aprender determinados recursos. Um dos recursos mais usados são as figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Quais são essas figuras de linguagem? Vamos citar algumas aqui, porque na próxima tarefa a gente vai aprender todas mais, né? Mais figuras. Então, vamos citar aqui, por exemplo, metáfora. É uma das primeiras figuras de linguagem muito citada. Nós temos também hipérbole. Eu tenho comparação. Eu tenho outra figura também, prosopopeia. Então, vamos citar essas daí. Bem, essas figuras de linguagem são recursos, né, que eu utilizo para materializar uma ideia minha que eu faço utilizando as palavras, fazendo com que elas adquiram outros sentidos, né? E esse sentido vai depender da figura de linguagem. Por exemplo, a metáfora. O que é uma metáfora? A metáfora é uma comparação implícita, é como eu fiz aqui, olha. A aluna é uma flor. Eu estou comparando implicitamente, por quê? Porque eu não utilizei essas expressões aqui. Eu não utilizei como, eu não utilizei tal como ou outra qualquer expressão que compare um termo a outro. Então, se eu não utilizo, eu faço uma comparação implícita, eu tenho uma metáfora. Agora, no momento que eu utilizo, a aluna é como uma flor, se eu colocasse como, tal qual, ou outra expressão comparativa, eu teria a comparação. Aí, se eu resolvesse vamos dar uma expressividade a uma ideia, utilizando uma hipérbole. Uma hipérbole é o quê? Um exagero. Às vezes, na sala de aula, o professor diz, já reclamei 1000 vezes, não é isso? Então, isso é uma hipérbole, que o professor não vai reclamar 1000 vezes, não é isso? Prosopopeia é uma figura de linguagem que ela imita, né, as ações humanas. Os seres inanimados, eles passam a realizar as mesmas ações dos seres humanos. Isso é uma prosopopeia, quando eu digo, o vento cantava. O vento não canta, quem tem essa possibilidade, essa capacidade de cantar,
somos nós seres humanos, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, denotação e conotação. Entenderam? Espero que sim. Então, vamos lá. Agora nós vamos para o tal do poema. Aqui está o poema. Esse poema, o título, né, que é uma canção, uma música, eu já falei, o título é Mudei, e é daquela cantora Kel Smith. Essa cantora, eu acredito que vocês a conheçam, porque vocês a conheçam porque ela tem uma música assim que é de certa forma recente, eu acho que foi ano passado que estourou, né, aí como dizem, e ela Era Uma Vez, é o nome da música que ela, né, que ela ficou em evidência com essa música, Era Uma Vez, aquela que fala do joelho ralado, né? Bem, então, Kel Smith, ela também tem essa música, Mudei. Veja aqui, eu não vou ler todo ele agora, eu vou apresentar umas partes importantes aqui para a interpretação desse texto, desse poema, e depois para que a gente possa evidenciar aqui no texto alguma linguagem conotativa, tá bom? Então, a primeira, logo quando a gente pega um texto, seja ele um poema, ou seja outro tipo, né, de gênero textual, você olha logo o título, porque o título, ele direciona você o que você vai encontrar, certo? No gênero todo. Então, aí eu tenho o título Mudei. Ora, mudei. Parece que vem assim, como um soco, como uma coisa assim muito forte. Pá, mudei, né? Só uma palavra forte, uma palavra que indica uma ação. Aí é um verbo. Um verbo é aquela palavrinha que você diz em várias pessoas. Eu mudei, tu mudaste, ele mudou, nós mudamos, tá bom? Verbo indica ação. Esse é um verbo, está indicando ação. Está conjugado na primeira pessoa do singular. Então, o eu lírico do poema aqui, ele vai falar dessa mudança, certo? Esse verbo está no pretérito perfeito. O que significa o pretérito perfeito? Pretérito é a mesma coisa de passado. E é perfeito. Por que é perfeito? Porque é uma ação concluída. Ela realmente aconteceu. E ela aconteceu totalmente. Isso é um pretérito perfeito. Então, significa que realmente houve uma mudança. Olha, já disse tudo isso aí. Eu sou apaixonada, sabe? Quando eu começo a analisar esses poemas, eu tenho que me frear, sabe? Olhe, cuidado para não olhar muito, porque quanto mais você lê o poema, ou qualquer texto, mais você vai descobrindo, né? Interpretando, descobrindo coisas, tá certo? Verdades, tá? Então, a gente tem que eu vou colocar assim, só algumas partes, para eu não me estender muito. Então, aqui, uma ação realmente aconteceu, mudou. Bem, esse poema, eu vou aqui logo dizer, para poder analisar, ele vai falar de quê? Ele vai falar de uma mudança muito grande que o eu lírico realizou na vida, devido à morte de uma pessoa muito importante para ele, né? Para esse eu lírico. Então, isso daí vai ser a ideia do poema, certo? Mas antes vai se mostrar assim, vamos dizer assim, vão ser duas colunas, antes e depois. Antes da mudança, depois da mudança. Antes da mudança, esse eu lírico, ele tinha valores que depois ele descartou. O que são valores, gente? Valores é tudo que a gente acredita. Por exemplo, quando onde é que a gente aprende esses valores? A gente aprende
na família, aprende na escola, aprende na rua, aprende lendo, aprende assistindo, né, os meios de comunicação em geral, aprende assistindo televisão, aprende viajando. Então, tudo que você vai aprendendo e acreditando ali são os seus valores. Então, por exemplo, alguém acredita que estudar, o estudo muda, vai mudar você, que você vai chegar na universidade, você vai mudar a sua vida, aquilo dali são valores que você adquiriu, que você sabe que isso é possível, certo? Agora, os nossos valores também, eles são critérios ou padrões para que a gente possa julgar alguém e a gente possa realizar nossa vida, né? A partir desses valores. Por exemplo, você acreditar que você pode mudar a partir do estudo é porque você adquiriu esses valores. Então, você vai organizar a sua vida para realizar isso aí, para chegar na universidade, para mudar, para ter um emprego bom, etc. Isso daí é o que seus valores, vai proporcionar as ações, né, na vida. Mas os valores também, eles são critérios para julgar. Por que é que na nossa sociedade alguém ainda, né, nesse século, resolve dizer que alguém é inferior por causa da cor? Por que será? Você pode ficar me perguntando, Jesus, como? Isso, nós sabemos que isso não é verdade. Por que que as pessoas, ainda tem gente que acredita, mesmo sabendo que é anticonstitucional, que a pessoa pode até ser presa, né? Que isso não é verdade e ainda acreditam porque os seus valores, o que essa pessoa recebeu na vida foi isso aí, acreditar nisso. Então é muito difícil mudar, entendeu? Esses valores. E é por isso que essa música é importante. Ela diz mudar pode, claro que nós podemos. Há uma esperança ainda, certo? Há uma esperança. Porque tudo bem, eu mudei, mas determinados valores, eles são muito difíceis de mudar. E é por isso que essa música é importante, porque ela vem, né, ao encontro, né, de dizer, isso aqui não pode mudar. E ela vem dizendo, pode mudar sim. Eu vou mostrar como pode, através da música, tá bom? Então, aqui ela vem colocando o seguinte: eu achava coisas que eu não acho mais. Eu amo também esse primeiro verso. Eu achava coisas, eu não acho mais. Maravilha, eu tenho 2 sentenças, eu achava e eu não acho. É isso? 2 sentenças aí. Então, quando diz eu achava, do mesmo jeito que lá no título da música está no pretérito perfeito, uma ação que realmente aconteceu, uma mudança que aconteceu, ela vem dizendo, antes eu achava. Esse achava é um verbo que está no pretérito imperfeito. Os verbos terminados em VA, IA, corria, né? Por exemplo, são verbos no pretérito imperfeito. Mas o que é um verbo no pretérito imperfeito? Pretérito imperfeito significa algo que você sempre está fazendo. É um hábito. Por exemplo, eu posso dizer, eu sentava sempre na praça, no banco da praça, e ficava observando aquelas pessoas irem de um lugar para outro. Pronto, eu sentava sempre no banco da praça. Então, quer dizer que eu tinha hábito de sentar no banco da praça. Isso é um pretérito imperfeito,
certo? É uma das condições de ser pretérito imperfeito, é isso aí, tá? Agora, quando eu digo, eu ontem sentei no banco da praça, pronto, só aconteceu uma vez, é pretérito perfeito, aconteceu apenas uma vez, foi realizada a ação total, tá bom? Então, ele disse, achava coisas. Então, significa o que? Achava, realmente era um hábito, era costume, ele estava lá na vida dele, sempre isso aí acontecendo. Mas né, achava coisas. Meu gente, eu adoro essa palavra coisas. Eu achava coisas. Por que colocou aí? Claro que tem a questão da melodia, do ritmo, de se aproximar do leitor, né, determinadas palavras. Às vezes o autor do texto coloca na publicidade, tudo para ter uma aproximação com o leitor. Mas aí, essa palavra coisas, que pode significar todos os valores, né, que esse eu lírico tinha como verdade, essas palavras, quando ele coloca a palavra coisas, é quando você já não dá um significado, tanta importância, né? Muitas vezes ele me dá essa coisa, é uma coisa. Eu achava coisas. Então, ela vai diminuindo já a importância, ela já quer dar, o eu lírico já quer dar vamos dizer, tirar a importância daqueles valores que ele tinha. Eu não acho mais. Então, já houve, né? Mudou. Cabia em roupas, sentimentos que já não me servem mais. Então, cabia em roupas, cabia em estruturas sociais que eram determinadas para eu seguir, né? Às vezes a mídia, ou então grupos com mais poder, eles determinam, às vezes não, isso é verdade, determinam o que você deve consumir. E quando eu falo em consumir, a gente fala em tudo, é na literatura, seja um livro. O livro eles colocam, o livro que vendeu mais, aí todo mundo vai comprar, né? Então, padrões de beleza, né, que determinam, assim, e as pessoas começam a seguir isso aí. Então, muitas formas de consumismo, tá bom? Então, ela não cabia mais nisso, certo? O tempo corria e eu me sentia sempre um passo atrás. Então, vamos inserir nesse momento, nessa sociedade também tecnológica, né? Que as coisas vão acontecendo de uma forma muito rápida. Então, é difícil você acompanhar tudo que vai sendo mostrado e você ter condições ou poder adquirir isso aí, certo? Então, aqui, quando a gente fala em determinados valores, não quer dizer que a pessoa não tenha que lutar para ter as coisas, para ter sua casa, seu carro, ter uma vida boa. Não, não é isso. A música fala também muito mais da questão da desumanização. O que significa isso? Significa que determinados valores, eles são tão agressivos que você termina deixando de ser humano. Você não tem mais o cuidado com o outro, você não respeita mais, você não se preocupa com o coletivo, né? Com a cidadania, que é sempre você favorecer o coletivo, você procurar colocar em evidência solidariedade. Isso é cidadania, né? E quantas cidadanias se precisa por aí no nosso bairro, na nossa escola, né? E assim vai. Então, é essa desvalorização, principalmente de forma agressiva, que determinados valores vão fazendo com que eu deixe de ser humano, não é isso? Bem, na pressa em busca do que me traria paz. Isso aí está assim, uma condição. Traria paz se é uma condição, né? Então,
estava sempre na pressa e acreditando que tudo aquilo ia me trazer paz. E na verdade não era, era só para, por exemplo, preencher vazios, tornar sonhos reais. Mas o medo é sim meu inimigo dos outros carnavais. Tudo muda, até as estações servem de esperança aos corações. Ele diz, tudo muda, não se preocupe. Né? E isso serve de esperança para os nossos corações. As estações mudam, até as estações mudam, certo? Aí vem, o ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. Então, as mudanças me transformaram, né? Hoje eu sou o que eu sou devido às mudanças. Essa é a primeira colocação aqui que ela coloca. O ontem passou, para mim não importa mais, passou. O amanhã ainda não é meu, né? Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. Então, esse hoje, eu sou hoje. Eu achei que nunca fosse superar a dor que é perder alguém e ter de continuar, mas sou bem mais forte do que poderia imaginar. Então já vem aqui, ó, falando dessa perda, né? A pessoa perdeu alguém, perdeu algo, pensou que não pudesse superar e aí vem falando disso aí. Pensei mais 1.000.000 de vezes em parar. Olha, pensei mais 1.000.000, isso aí é a hipérbole que eu falei, tá bom? Aqui no início eu achava coisas que eu não acho mais. Cabia em roupas. Isso daqui é uma metáfora, né? Essas roupas aqui, as estruturas, né? Que eram determinadas para eu seguir, os valores, né? Então essas roupas, né? Essas estruturas, esses valores não cabe mais em mim, certo? Então não existe, não é obrigatória nas metáforas que exista uma frase, por exemplo, as roupas são as estruturas, né? As estruturas como as estruturas, não. Ali você está observando que roupa não está no seu sentido, roupa não está no sentido denotativo, não está. Ele está falando em outro sentido. Isso daqui é uma metáfora. 1.000.000 de vezes é uma hipérbole, né? Aí vem, tudo muda, até as estações serve de esperança aos nossos corações. Então, tudo muda, serve de esperança aos nossos corações. Então, a mudança, que tudo muda, a mudança é a esperança. Isso daqui vai ser uma prosopopeia. Prosopopeia, certo? Então, prosopopeia ou personificação, viu, gente? Personificação. Vamos dizer, de pessoa. Então, um ser inanimado, um sentimento, vira pessoa, adquire as ações humanas. Então, a mudança seria prosopopeia. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. E o presente é o presente que a vida me deu. Olha como termina lindo. E o presente, que é o tempo, né? É o presente, né? Que, vamos dizer assim, receber um presente, né? É o presente que a vida me deu. Então, esse daqui é esse poema, né? Essa música é muito bonita, tem essa força de trazer vamos dizer, a ideia, né? O sentido de mudança que nós precisamos fazer em todas as formas,
seja dessa forma aqui, ou seja de outra, né? Quando a gente tem valores que não são adequados, a gente tem que repensar, mudar, né? Para o bem de todos e para o nosso bem também, não é isso? Aí vem aqui, entendendo a canção. Qual o assunto abordado na canção? O assunto, vocês podem ter, alguém pode ter colocado, alguém morreu, né? A morte de alguém. Então vamos colocar que aconteceu uma mudança a partir, né, de um acontecimento negativo que o eu lírico teve. Hoje, você pode colocar que houve a morte de alguém e tal, e houve a mudança. Analise. Pensei mais 1.000.000 de vezes sem parar. O termo destacado, olha, 1.000.000 de vezes que a gente já analisou ali, é o que? Um exagero, é uma hipérbole. Essas outras figuras aqui a gente vai ver na outra aula, tá? E vocês já têm aí de posse material, que é a atividade 7. E hoje eu sou o meu melhor motivo para comemorar. O verso apresenta linguagem culta, mista, coloquial, científica, pessoal. A linguagem culta é a língua padrão, que a gente vem para a escola para aprender. A mista é a mistura de coloquial, formal, né? Formal, informal. Coloquial é uma linguagem informal, assim, já direcionada para a oralidade. E é essa daí porque eu tenho aqui, ó, o uso do pra. Está reduzido, né? Que era a palavra na escrita, numa situação formal, na escrita ou na oralidade, na situação formal eu uso para. Como aqui está mostrando que é uma situação informal e coloquial. Científica é mais direcionada a uma pessoa que vai explicar algo da sua profissão e na ciência, né? Bem, aqui o 4. Serve de esperança aos corações. O verso apresenta a figura de linguagem. Serve de esperança nos corações. A mudança serve de esperança. Lembram lá que é prosopopeia ou personificação, tá? E aqui, analisa o verso a seguir. Serve de esperança aos corações. De acordo com a canção, o que serve de esperança aos corações? A mudança, né? Ele vai se repetindo aqui essas alternativas. Eu achei que nunca fosse superar. O que o eu lírico pensou que nunca fosse superar? A morte, né? A morte de alguém. Eu tô fazendo assim mais rápido aqui porque para não ficar muito tempo. Me transformou no que hoje sou eu. O que provocou a transformação do eu lírico? Na verdade, essa transformação que o eu lírico transformou, por que ele se transformou? Porque ele mudou. Então, novamente, é mudança. Claro que houve a morte tudinho, tá? Alguns motivos lá para que ele mudasse. Mas a mudança é que transforma ele. Explique com suas palavras o seguinte verso. E o presente é o presente que a vida me deu. Então, aqui o que importa aqui para o eu lírico é o presente. Eu não falei o que era eu não sei se eu falei o que era eu lírico. O eu lírico é aquele que fala no poema. É diferente, por exemplo, já nas narrativas, no conto, por exemplo, eu tenho o quê? O narrador, no romance, no conto, na fábula, né? Nos textos narrativos tem um narrador, aquele que narra. É diferente do autor, tá certo? O autor é quem cria.
a história do mesmo jeito aqui. Quem criou aqui, quem fez a composição é de Kel Smith. Mas o eu lírico é esse que está falando aqui nesse poema, né? A gente não tem nome, não foi dar, é um eu, né? E para que a gente pudesse dizer que tem alguma coisa com a cantora, eu tinha que fazer uma pesquisa, analisar muito e tal, para chegar a alguma conclusão. Mas a gente não confunde o eu lírico com o autor e nem pode confundir o narrador com o escritor, viu? Pronto. Vocês, acho que deu para tirar algumas dúvidas. Quem não conseguiu tirar as dúvidas, tiver mais alguma dúvida, é só me procurar no privado, tá bom? Então, um abraço, tá? Para vocês. Tchau. Pronto,